Bueno, vamos a ver los agravios a los que se somete a la mujer a lo largo de su vida en el cine. Y los agravios en la infancia se inician antes de la infancia. Lo he dicho antes, porque en la trilogía de Apu ya aparecía. Vale más un niño que una niña. Este mensaje vale más estar embarazada de un niño que de una niña. Este mensaje aparece mucho, curiosamente, en películas orientales. En películas orientales. ¿No? En El río, de Renoir, por ejemplo, la mujer embarazada va a rezar a Buda para conseguir que sea un hijo, el hijo sea varón. Y esto se reitera en muchísimas películas chinas, por ejemplo. Bueno, en China es evidente que lo que se pretendía era tener niños y no niñas, porque las niñas planteaban un problema a la natalidad china, ¿no? Hoy día es al contrario, curiosamente. Entonces, se ha expresado de muchas maneras. Hay una película muy importante, muy poco conocida, es la única película yemení de Yemen que he visto en mi vida. En español se titula 10 años y divorciada. Ya nos va a decir algo del matrimonio de las niñas. 10 años y divorciada. Y ahí el padre exclama, tener una hija, que resume todo esto, tener una hija es una maldición. Bien, una vez que tenemos al niño o a la niña, hay que educarlos. Y aquí la pauta de género también es completamente. Cuando pensé en la educación de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes, pensé inmediatamente en My Fair Lady, ¿no? La película de George Cukor, tradicional, donde se educa a una joven mendiga, ¿no? Y le dan educación. Y no encontré pauta de género. No encontré que la educación fuera distinta, porque era una educación vocal, sobre todo. Pero al final de la película, cuando su maestro se sienta en el sillón, le dice, zapatillas. Yo no sé si tráeme las zapatillas. Y ella le lleva las zapatillas, pareciendo que... tal. Una película, hay películas muy interesantes de cines nacionales que no conocía. El cine suizo resultó ser muy interesante y una película que se llama El orden divino, ¿no? Muestra también las pautas de género de una forma descarnada. Cuando la madre pretenda que los hijos ayuden en la cocina, ellos responderán, pero somos chicos, no podemos ayudar en la cocina, ¿no? Pero la pauta de género también se da en el otro sentido. El abuelo le dice a uno de sus nietos, no llores, no eres una niña. Luego las niñas pueden llorar y los niños no pueden llorar, ¿no? Es decir, el machismo afecta a ambos, no solamente a las... una película que puede ser un buen resumen de las pautas de género en la educación, ¿no? El machismo es un sistema de doble pauta. Una pauta para el hombre, una pauta para la mujer, la más beneficiosa para el hombre, la más perjudicial para la mujer. Pues es la que en España se tituló Quiero ser como Beckham. ¿Se conoce en Brasil? Quiero ser como Beckham. Es una niña india, Sikh, de la etnia de los Sikhs, que quiere ser como Beckham, quiere jugar a fútbol. Y claro, una niña no puede jugar a fútbol, ¿no? Pero ella luchará y luchará y luchará hasta conseguirlo. Y en ese sentido, es una película que representa bien el machismo indio, ¿no? En cierta forma. Otra película muy interesante, en cuanto hablo, me refiero a las pautas de educación, esta es de Arabia Saudita, yo creo, Bagda, la bicicleta verde. Lo interesante del cine es que nos muestra el machismo en todas las edades de la mujer, pero en Europa, en América, en India, en Oriente Próximo, etcétera, ¿no? O sea, que no solamente es en algún lugar, el machismo es un fenómeno universal, ¿no? La bicicleta verde. Y la pauta aquí es que la madre no le deja a la niña montar en bicicleta. Las niñas no montan en bicicleta. No le explica por qué. Le dice en algún momento, no podrás tener hijos si monta en bicicleta, pero ella sabe que eso no puede ser, que no va a quedar estéril por montar en bicicleta. Los niños sí montan en bicicleta. Y entonces le dice, ¿has visto alguna vez a una niña montar en bici?
Efectivamente, las niñas no montan en bici. ¿Y por qué no montan en bici? Porque no hay una norma que diga las niñas no montan en bici, no pueden montar en bici. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? A nuestros ojos carece de justificación, pero no de explicación, evidentemente. Y el problema es la pérdida del himen, de la virginidad sin haber tenido relaciones sexuales, porque entonces esa mujer va a tener problemas posteriormente a la hora de contraer matrimonio, etc. Persépolis, otra gran película de dibujos animados sobre la mujer en Irán, no me detengo. Pero si vamos ahora al mundo judío, Yendl, esa película Barbara Streisand, muy recomendable, ¿no? Una maravilla, y donde dice expresamente, los hombres y las mujeres tenemos obligaciones diferentes, ¿no? O sea, que está. Y hay una película que yo les pido a mis alumnos que vean, que se titula Una extraña entre nosotros, de Sidney Lumet, y es la investigación de un crimen que una inspectora de policía lleva a cabo en una comunidad judía en Nueva York, hasídica. Merece la pena, está en YouTube, se encuentra fácilmente. Y entonces, en esa comunidad judía, la mujer juega un papel y el hombre otro. De hecho, el líder espiritual de la comunidad judía es un hombre, es un varón, no es una mujer, ¿no? Por tanto, ya se ve la discriminación. Y sin embargo, se nos comenta, la Torá dice, la mujer se encuentra en un nivel espiritual superior. Pero ¿cómo se puede encontrar en un nivel espiritual superior cuando no puede ser la líder espiritual y es un hombre que está en un nivel espiritual inferior? No tiene sentido, ¿no? Y se dice en otro momento, Dios cuenta las lágrimas de las mujeres. ¿Qué es esto? Es una cláusula de protección de la mujer. Como decía antes, el machismo es universal, pero la intensidad del machismo varía de unos países y de unos lugares a otros. Bien, en este caso nos encontramos con una cláusula de protección de la mujer. Si Dios cuenta las lágrimas de las mujeres, hay de aquel que cause lágrimas a las mujeres, ¿no? Y es cierta protección que se da a la mujer. Seguimos con la mujer en su infancia y hay otra película muy conocida, afgana, Buda explotó por vergüenza, no sé si se conoce en Brasil, ¿no? En Europa tuvo mucho éxito, una niña de 6 años que reivindica su derecho a la educación, que quiere recibir clase como los niños, pero evidentemente en el régimen talibán es impensable que una niña vaya a la escuela, ¿no? Entonces son las peripecias que ella... Seguimos con la infancia de la mujer y entre las violencias más terroríficas que sufren las mujeres es la ablación, la castración femenina, ¿no? Que claro, yo no, me imagino que en Brasil no existe, pero en España sí existe por la emigración musulmana que hay, con lo cual hay casos en que se liberan niñas que van a ser castradas, ¿no? Hay películas sobre la ablación femenina, no me paro en ellas. Y lo mismo cabe decir de otra práctica terrorífica, que es la de los matrimonios infantiles. En muchos lugares del mundo, de luego, me imagino que en Brasil no, las niñas, siendo niñas, no habiendo tenido la primera menstruación, son casadas. Y son casadas con personas mayores, etcétera. Recomiendo muy vivamente la película de la que antes hablaba, 10 años y divorciada, porque más allá del título plantea un problema jurídico interesantísimo, ¿no? Y es la única vez que he visto el pensamiento de Dworkin en el cine, por cierto, en esta película. Bueno, merece la pena. Así como sobre el matrimonio infantil hay 2 películas que también no dejo de recomendar vivamente, una musulmana, Osama, y otra india, Agua. Una directora indocanadiense, Deepa Mehta, elaboró una trilogía, la trilogía de los elementos, Agua, Tierra, Fuego, y las 3 películas merecen la pena. Representa el machismo indio y, bueno, y me merecen la pena. Vale. La mujer en la infancia ha sido representada en el cine, como digo, de esta manera. La mujer en la juventud.
La cuestión de la mujer en la juventud ha sido representada en el cine, los agravios que sufre la mujer en la juventud, y sobre todo en el cine español. Yo lo conocía del cine español. Se dice que la mejor película del cine español, por cierto, luego preguntaré cuál es la mejor película del cine brasileiro, la mejor película del cine español, se dice, es El verdugo de Berlanga. Y en El verdugo, el problema que tiene la chica protagonista es que es hija de un verdugo y ningún hombre quiere casarse con ella. Y ese es el problema de la mujer, de la mujer joven. Lo que en España se llama, yo no sé en Brasil si hay una palabra para la solterona. Sí, igual. Solterona, igual. Ah, sí. No, compartimos casi todo, pero lo decimos de forma distinta, ¿no? Bueno, la solterona. De nuevo, me encuentro que la institución de la solterona está representada en el cine de todo el mundo. De todo el mundo. No sé, solamente España, como yo pensaba, ¿no? En el cine judío aparece el concepto de solterona como hueco, como vacío, como amputación, ¿no? Bueno, una mujer le dirá a su sobrina, ¿crees que no tengo vida por no estar casada? Y acto seguido nos damos cuenta de que no tiene brazos. Bueno, es una forma bastante poco refinada de identificar la falta de matrimonio con la amputación, ¿no? No tener marido es una amputación, es vivir sin algo que es necesario para vivir. Y el violinista en el tejado, el problema es eso, es ese, que un judío que tiene 4 hijas tiene que casar a las 4 hijas. Claro. Y eso está por encima de cualquier otra obligación, ¿no? Lo mismo pasa en Gendre, la que antes citaba de Barbara Streisand, cuando la joven no le concede importancia al matrimonio. Y le dicen, no puede ser que una mujer no conceda importancia al matrimonio, porque te puedes quedar soltera, ¿no? Matrimonio vinculado a la procreación, evidentemente. Seguimos en el cine judío, K2, expresamente se dice, una mujer estéril no es una mujer. O sea, el sentido de la procreación está. En el cine musulmán, Mujeres del Cairo también viene a representar lo mismo. Y por cierto, como un cazador de fortunas se dedica a seducir mujeres solteras o viudas para aprovecharse de ellas. ¿Qué quiere decir? Que la soltería o la viudez son situaciones de vulnerabilidad. Y entonces se aprovechan de la situación para aprovecharse de ella. En el cine indio ocurre lo mismo. En la boda del Monzón versa sobre esto, ¿no? Sobre una mujer o una chica que no encuentra novio, ¿no? En la estación de las mujeres, India de nuevo, el mismo mensaje. Sin hijos, la vida de una mujer no vale nada. Y la que ya es una película magnífica, impresionante, que debe ser vista por todos, yo no sé en qué medida. Claro, ahora que lo pienso, tenéis una colonia japonesa importante en Brasil. Bueno, pues para mí mi mejor director es Imamura. Si oí Imamura, la balada de Narayama, y Imamura tiene Lluvia Negra. Lluvia Negra es una película antinuclear, antibélica, donde un matrimonio y una chica, que es la sobrina de ese matrimonio, atraviesan Hiroshima tras las bombas atómicas que han caído sobre Hiroshima. Van a quedar como unos apestados, porque se entiende que están contaminados. Tal. ¿Y cuál es el problema que tiene esa pareja? Más allá de que estén contaminados por la radiación, más importante que eso es casar a su sobrina, porque se lo prometieron a su madre y a su padre. Más importante que la radiación para la chica es... en España antes citaba El verdugo de Berlanga, como digo, hay quien dice que es la mejor película del cine español, pero hay otra película maravillosa, Calle Mayor,
de Juan Antonio Bardem. Yo no sé si Bardem es conocido, puede ser conocido en Brasil. El marido de Penélope Cruz. Por eso. Bueno, pues el abuelo de Bardem, en los años 50, pertenecía al Partido Comunista y saca una película, Calle Mayor. Y Calle Mayor nos cuenta cómo cortejaban los jóvenes en los años 50 en España, ¿no? Y se trata el caso de una mujer que ya le ha pasado la edad, pero de repente aparece un pretendiente. Y entonces, claro, todo es absolutamente maravilloso hasta que se da cuenta de que es una broma. Entonces, la película es sencillamente terrorífica. Terrorífica. Y bueno, y durante esos años de un cine crítico con el franquismo hubo mucha crítica de la institución de la solterona. En el cine cubano, vuelvo a citar Lucía. Yo no sé yo no sé qué relación hay entre Cuba y Brasil. Poca. No sé. ¿Está bien? Cultural cubano. Porque hay un cine cubano que conozco más que el brasileño y Lucía es una película donde la mujer está presente en todo. Y es el caso de la independencia de Cuba y de nuevo, como un oficial del ejército español seduce a una mujer que ya era mayor, de nuevo, la felicidad de encontrar al hombre de su vida, cuando era un militar que lo que quería era aprovecharse de ella para atacar a la guerrilla, y así lo va a hacer. Entonces, de nuevo, cómo se maneja el concepto de solterona. Bueno, como agua para el chocolate en México, y dentro del cine norteamericano, pues Lo que el viento se llevó, o La solterona, así titulada, efectivamente, o Qué bello es vivir. En todas ellas aparece la figura de la solterona. Y el cine ha sido nos ha servido de nuevo para mostrar qué problemas tiene la mujer cuando es joven. ¿Y cuál es el problema? El problema es el mismo siempre. El problema es que una mujer necesita un hombre. Ya sea una niña, necesita un hombre, ya sea una joven, necesita un hombre, ya sea una adulta, o ya sea una mayor, una vieja, una anciana, necesita un hombre. Siempre necesita un hombre. Sin un hombre no sobrevive en cierta manera. En la adultez, la mujer sigue necesitando a los hombres. El reparto de roles ya está establecido desde un principio. La mujer se ocupa del hogar, el hombre de traer recursos y cada uno tiene el papel que cumplir. ¿Esto qué hace? Esto impide, por ejemplo, que una mujer pueda dedicarse a algo que no le es propio. Una película europea, yo creo que sueca, en España se tituló La buena esposa, es muy interesante. Cómo la buena esposa, escritora, tuvo que dejar de escribir una vez que se casa para que su marido se dedique a escribir. Y cuando le dan el Nobel al marido por Nobel de Literatura, él agradece a su mujer lo que ha hecho por él, efectivamente. Es que incluso pensamos que le ha escrito sus libros, con lo cual la mujer, digamos que está siempre a la sombra de... También durante este tiempo, la adultez, la mujer sufre de la violencia y de nuevo en el cine musulmán se encuentra. Yo creo que esta película, sin embargo, es norteamericana, ¿no? La verdad de Soraya, donde una mujer es muerta y la última media hora de película se dedica a mostrar la muerte por apedreamiento, por lapidación de una mujer en el Irán de los ayatolás por adulterio, ¿no? Que se castiga con la muerte por lapidación. Es curioso que una mujer acusada por un hombre no goza, en esta película se nos muestra, del derecho a la presunción de inocencia. Pero cuando es un hombre quien acusa, cuando es una mujer quien acusa a un hombre, entonces sí goza del principio de presunción de inocencia. Hay que demostrar que el hombre lo ha cometido. Basta en el caso de la mujer con la acusación. Pero quizás el momento más duro en la vida de una mujer sea la vejez. Al menos tal como nos lo muestra el cine, ¿no? Una película que ya he citado, de Deepa Mehta, Agua, de la trilogía esta india de la que os hablé, Agua, es una película maravillosa
donde curiosamente el papel de anciana lo representa una niña. Una niña que ha sido sometida a un matrimonio forzado con un adulto ya muy mayor, él se muere y ella con 7, 8 años se queda viuda. Pero las viudas en India, sufren un régimen atroz. Para empezar, pueden ser echadas a la pira funeraria, quemadas vivas, por tanto, con los restos del marido. Eso ocurría. En este caso, la niña viuda va a vivir a un ashram, a una comunidad de viudas, ¿no?, que viven de la caridad. Porque las viudas no tienen una segunda oportunidad. No hay esa posibilidad. De hecho, no pueden hacer casi nada más que pedir limosna para sobrevivir. Es curioso porque esta película se pregunta, ¿y por qué las viudas viven de esta manera? Es decir, hace antropología, ¿no? ¿Qué razones o qué explicación hay para que las viudas vivan así? Y la explicación es muy clara. La viuda es un ser humano no productivo. No productivo. Entonces, no productivo y que ya no va a serlo en el futuro, porque una niña puede ser productiva, un niño puede ser, son productivos en un futuro, pero la viuda ya no se va a ser productiva. Y por tanto, lo mejor que puede hacer la viuda es morirse. Así de claro. Es una razón, una cuestión económica, pero que no se aplica al hombre. Que no se aplica al hombre. Lo curioso de esto es que entonces ninguna mujer quiere quedarse viuda, lógicamente. ¿Quién se beneficia de este precepto? Los maridos, que van a ser muy bien tratados por sus mujeres porque tienen que sobrevivir para que ellas sigan viviendo. Y así, de nuevo, una institución que beneficia a los hombres frente a las mujeres, ¿no? Bueno, es muy recomendable esta película. Y hay algunos clásicos del cine europeo donde aparece también la viuda como persona frágil, que puede ser agredida, que puede ser atacada, y de hecho lo es. Una película que fue muy famosa, yo no sé, muy famosa en Europa, ¿no? Zorba el griego. Anthony Quinn era el protagonista. Bueno, y tuvo una música, una canción que la convirtió en muy famosa, ¿no? Zorba era el prototipo de griego machista. Y hoy día nadie podría aceptar a Zorba, ¿no? Pero lo que nos importa más es el papel de Irene Papas, preciosa Irene Papas, que es una viuda acosada por los hombres del pueblo. ¿Pero por qué es acosada? De nuevo, porque está viuda. Si tuviera marido no sería acosada, ¿no? Lo mismo que ocurre en El Prado, de Jean Sheridan, película irlandesa, ¿no? Zorba el griego definirá a las viudas, pobres criaturas indefensas. La cuestión de las viudas, que el cine lo representa, si uno acude a la historia real, de nuevo no sé cuál es la situación de Brasil. En España, las viudas van a recibir una pensión de viudedad a partir de los años 50. Pero hasta entonces, una viuda solo podía sobrevivir si su marido había sido rico y le dejaba el dinero, o si tenía hijos. Eran las dos formas de supervivencia. Una mujer mayor que enviudaba, que no tenía recursos, sencillamente solo le esperaba la muerte. Estoy hablando de España, en los años 50, que es cuando se crea la pensión de viudedad. Vale, muy rápidamente preguntarme, ¿existe un cine feminista? Y es evidente que la respuesta es sí, claro, existe un cine feminista y podría citar películas. Pero yo creo que me he encontrado con dos tendencias del feminismo, aunque el feminismo no sé si lo admitiría, con dos tendencias del feminismo. Hay un feminismo cooperativo con el hombre, quiero decir, ¿no? Antes citaba La sal de la tierra, la vuelvo a citar ahora. La sal de la tierra, las mujeres apoyan a los hombres en una huelga que llevan a cabo contra el patrón.
eh, surgirá enfrentamiento entre ellos y la mujer enunciará el principio. No sois nada sin nosotras. Juntos podemos todo, pero separados vosotros salís perdiendo más que nosotros, más que nosotras, ¿no? Esa idea de cooperación hombre-mujer aparece en otras películas. Bueno, no las cito porque no tienen... por cierto, cito, estoy con el cine feminista y cito a alguien que era lo contrario de un feminista, a John Ford, porque John Ford tiene una imagen de la mujer como madre, como esposa, etcétera, es lo que tal. Pero John Ford, en El hombre que mató a Liberty Balance, ¿no? Una de sus grandes películas, dice expresamente, el periodista protagonista, dice expresamente que implantarán allí donde se implante Estados Unidos, por cierto, John Ford como Spielberg, ¿no? Es a mayor gloria de Estados Unidos, y dice expresamente los derechos de hombres y mujeres. No son ya los derechos de los hombres, los derechos humanos, son los derechos de hombres y mujeres expresamente, lo dicen. Entonces, no dejó de llamarme la atención. Pero bueno, frente a ese feminismo que digo cooperativo entre hombre y mujer, hay un feminismo, y yo creo que en Europa tenemos clara conciencia de él, pienso yo, hay un feminismo de la sororidad, del compañerismo entre las mujeres y que viven al margen, que pueden vivir al margen, que no necesitamos de los hombres para vivir, ¿no? Y esto, a mi juicio, se ve bastante claro en una película de Ridley Scott, Thelma y Louise, que se conocerá aquí, me imagino, ¿no? En Thelma y Louise no hay un hombre bueno, todos los varones son sujetos despreciables, mientras que ellas siempre son bien intencionadas y tal. Ellas, ¿no? El concepto de sororidad, que el feminismo tanto ha manejado últimamente, se valen por sí mismas para sobrevivir, para vivir en este mundo repugnante, y que es repugnante porque los hombres lo han hecho repugnante, ¿no? Y lo mismo una película holandesa, Antonia, exactamente lo mismo, el mensaje es el mismo. Nos valemos por nosotras mismas, no os necesitamos para nada, más que para quedar embarazadas, pero nada más. Y entonces me pregunto, porque yo supongo que en España, si le pregunto esto al movimiento feminista, me van a decir que no, pero me pregunto si hay dos feminismos, si hay un feminismo cooperativo, ¿no?, con los hombres, y si hay un feminismo que pasa de los hombres, que no necesita a los hombres. Me lo pregunto. Gran parte del movimiento feminista europeo, las mujeres del movimiento feminista europeo, gran parte se convirtieron al lesbianismo. No necesitamos a los hombres para nada, ni el sexo necesitamos para nada. Bueno, algo que me pregunto que si puede ser así. Y acabo diciendo algo de nuevo que el feminismo me criticará, pero acabo haciendo referencia a los perjuicios que el machismo genera en los hombres. Evidentemente, el machismo perjudica más a las mujeres que a los hombres. ¿Quién puede dudarlo? Es evidente, ¿no? El hombre es superior, la mujer es inferior, está claro. Sin embargo, una pregunta que se hacía Marvin Harris, a quien te comenté, Marvin Harris, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el machismo beneficia a los hombres más que a las mujeres, ¿por qué entonces los hombres viven menos que las mujeres? Y viven menos que las mujeres en gran medida debido al machismo, ¿no? Porque beben más, porque se someten a más situaciones de riesgo, porque fuman más, porque etc. Viene a decir Harris, que tampoco lo tengo claro que sea así, pero a lo que voy, y solo cito una película, el machismo también perjudica a los hombres. Se podrían citar muchas películas, pero solo quiero citar una que quizás se conozca aquí. Película inglesa que en Europa tuvo un enorme éxito, es Billy Elliot. Billy Elliot, el niño que baila, ¿no? Pues Billy Elliot es precisamente la demostración de que los niños no pueden bailar.
y eso no deja de ser un perjuicio para los hombres. Claro, quiero acabar con una cita en español, es que espero que se me entienda, ¿no? Es de Marvin Harris, por cierto. Y el cine la muestra muy claramente. ¿Acaso no se ha educado a nuestros jóvenes en la creencia de que es varonil consumir grandes cantidades de carne, fumar 2 paquetes al día, aguantar más que nadie bebiendo, apechugar con las incomodidades, correr riesgos, conducir deprisa, ser rápido al desenfundar y no mostrar miedo? Pues eso es lo que sufren los hombres en un régimen machista y lo representaron muy bien John Wayne, Humphrey Bogart, Clint Eastwood y el cine en general. Y con esto pongo punto final a mi intervención. No sé si ha sido interesante, espero que sí. Y nada más. Muito obrigada, professor Benjamin. Vamos passar a palavra, então, à professora Mara Regina de Oliveira, professora aqui do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito. Bom dia a todos, né? Gostaria, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite do professor José Reinaldo Lima Lopes pela organização, né, de um evento que, para mim, tem um valor, além de intelectual, também um valor, eu diria, afetivo, não é? Que eu venho trabalhando há muitos anos com essa temática direito de cinema, também direito de teatro, e, pelo que eu me recordo, é a primeira vez que temos assim um evento dessa significância, não é? Então, acredito, meu agradecimento ao professor José Reinaldo Lima Lopes. Em segundo lugar, gostaria de cumprimentar o professor Benjamin. Tive a oportunidade de acompanhar a exposição dele ontem, né, no modo online. Essa é uma grande aquisição da pandemia, né, se é que podemos dizer assim. E gostaria de agradecer a presença aqui da professora Cláudia, né, uma interlocutora de muitos anos, professor Guilherme, também colega do departamento. Gostaria de agradecer aqui a presença do público, né? Tenho 2 orientandas aqui presentes, a Natália e a Júlia. Bom, então, com muita felicidade, eu tenho tomado contato com a obra do professor Benjamin, vou fazer uma introdução um pouco genérica sobre ele, né? Porque nós percebemos, na pesquisa que ele desenvolve, uma qualidade que é fundamental para quem busca esse tipo de diálogo acadêmico, né? Que não vê o cinema apenas como entretenimento, é um tema que foi discutido ontem, ou como mecanismo de transmissão de ideologias do entretenimento no sentido mais comercial, mas que busca extrair do cinema, em acordo, óbvio, com a literatura escrita, né, reflexões acadêmicas relevantes. Mas observo no trabalho do professor, e também, óbvio, na sua exposição, a qualidade da paixão pelo cinema, né, que é um requisito, a meu ver, muito, muito relevante. Inclusive, o professor ele tem uma pesquisa extremamente extensa, gostaria de parabenizá-lo, né, por essa. É sempre uma referência que nós podemos consultar, porque o cinema ele cresce a todo ano, né, é um repertório narrativo, parece que infinito. E é muito interessante, porque o professor tem uma leitura não só reflexiva, mas também uma leitura de pesquisa de numérica de filmes, que é um trabalho de fôlego, né? Então, parabenizo por isso. Né? Estava lendo o livro de Direito de Cinema Sem Películas e achei muito interessante a discussão teórica que ele faz na primeira parte do livro, antes de apresentar os filmes, né? Eu tinha um projeto semelhante de fazer isso, não consegui desenvolver, porque o professor, não sei se ele sabe, a nossa carga horária aqui no Brasil é muito pesada, né? Além da Universidade de São Paulo, também dou aula numa universidade privada, que é a PUC-SP, então isso me toma muito tempo. A docência é muito custosa, o número de horas em sala de aula. Mas é um projeto que eu tinha e acabei não desenvolvendo, eu achei muito interessante que o professor fez, né, a seleção de 100 filmes, mas nessa introdução ele coloca algumas questões que, para mim, são relevantes, que foram mencionadas ontem, que é a relação que existe entre a narrativa do cinema, que nós temos um diferencial em relação à narrativa teórica, que é uma narrativa que incorpora, obviamente, várias linguagens, por isso é considerada a sétima arte, mas que introduz o elemento da sensibilidade.
né? Em que medida a introdução desse elemento de sensibilidade, que se remete à diferença que você faz, né, do Perelman entre convencer e persuadir, eu acho muito importante essa diferença, em que medida isso poderia comprometer, digamos assim, a qualidade acadêmica, né, de um estudo do cinema no sentido de buscar conteúdos jurídicos relevantes, né? Porque a persuasão é algo que poderia estar a serviço, então, dessa ideia narrativa do cinema como ideologia no sentido da falsa consciência, da manipulação no sentido, assim, negativo, do entretenimento, cinema de ação, sem conteúdo reflexivo. E o professor disse que não, e eu concordo com ele. Eu até tive a ideia, quer dizer, já tinha pensado nisso, mas nunca tive tempo de desenvolver um curso pensando o cinema não como reflexão, mas como manipulação. Seria também uma abordagem interessante, né? É que na cabeça das pessoas, principalmente no Brasil, mas acho que isso também afeta o mundo, o cinema como manipulação é tão forte que me parece que, como professora, o mais relevante seria, então, trazer essa outra leitura, né? A sensibilidade como algo que nos permite aprofundar o conhecimento de certos temas. Tá? Então, várias questões que foram discutidas ontem, né, sobre os direitos humanos, várias questões que o professor trouxe hoje sobre a mulher, elas têm um elemento em comum, que eu acho que é o problema da violência. E como você pode introduzir o tema da violência através do cinema, obviamente não descartando a análise teórica, porque nós vemos a análise teórica sempre como um componente que está ali em diálogo com as películas, né? Como esse elemento de sensibilidade pode nos aprofundar, pode nos trazer aprofundamento de conteúdo, né? E não afastamento. Porque a violência é algo epidérmico, né? E quando você trata a violência em termos conceituais, por mais relevância teórica que haja, não há aquele contato epidérmico com a violência. Então, esse tema, o tema dos direitos humanos, o professor trouxe uma análise bastante ampla, e no livro dele existem muitos outros filmes, e novos filmes estão surgindo, porque todos os anos surgem novos filmes interessantes. Eu, pessoalmente, compartilho com o gosto do professor, que ele dá muita ênfase ao cinema tradicional clássico. Acho que o cinema clássico ele é importantíssimo, né? Inspirado por um dos filmes que ele estuda nesse livro, né? De 100 filmes. Esse filme que você mencionou, eu fui atrás dele, consegui no YouTube, Calha Maior. Achei muito, muito, muito interessante. Eu vi esses dias, né? É de uma violência moral esse filme, não há violência física, mas é de uma violência moral, né? Você perceber o abuso moral que a solteirona, entre aspas, sofre, com essa brincadeira, né, entre aspas, que aquele grupo de homens extremamente machistas faz, eles destroem, o filme não mostra o que vai acontecer com ela. E muitos dos bons filmes, nós temos um bom diretor, que eu pelo menos aprecio, o Walter Salles, que ele diz que os bons filmes são aqueles que continuam quando efetivamente eles terminam, continuam na cabeça do espectador, né? Então esse é um filme que dá essa qualidade, porque ela não consegue nem sair de lá, é oferecida, né, a oportunidade, né? Ela sair daquela cidade para Madrid, ela não consegue embarcar naquele trem. Então é uma cena, achei muito impactante do ponto de vista, né, afetivo, né? Porque ela poderia sair daquele ambiente para não sofrer aquela humilhação, foi todo um jogo, né? Eles forjaram o casamento e ela efetivamente ia ser humilhada, e o rapaz dá a oportunidade, ela, vamos, saia daqui, vá para Madrid, e ela não consegue entrar naquele trem. Então, o que o filme vai trazer? Uma questão impactante. A própria mulher não consegue vencer as amarras, ela incorpora esses mecanismos, mesmo sabendo racionalmente que ela seria humilhada, que aquele noivado era forjado, era uma gozação do grupo, que ela seria descartada, ela não consegue embarcar naquele trem. Então, é uma coisa que me impactou, né? Então, essa, eu diria que o bônus, esse é o bônus de quem estuda teoria em diálogo com o cinema, tem de ter sempre esse prazer, né? Porque eu digo, o entretenimento também pode estar associado a esse tipo de reflexão. Para mim, esse cinema trouxe essa consciência, né? Que cada filme vai invocar um aspecto interessante desse mecanismo de violência, em relação aos direitos humanos, em relação à mulher, mas como as próprias vítimas têm dificuldade de se desvincular. Eu gosto muito desse tipo de leitura, que traz essa complexidade.
Não é? Porque a partir do momento que ela foi esclarecida, né, que o rapaz conta, era uma brincadeira, ele não vai casar com você, você vai ser humilhada, ela não consegue sair de lá. Então, eu achei muito. Tem um suspense ali fantástico, né? Porque o trem está quase saindo, ele espera por ela, quer dizer, existe um elemento de homem, humano, masculino, que é generoso no filme. Então, o filme não vai trabalhar com essa visão, né? Maniqueísta. Aí inspiraram também para as reflexões do professor. Eu revi ontem, Thelma e Luiz, que está fácil, está na Prime Video. Tinha visto esse filme na minha juventude, e obviamente que não tinha naquela época, acho que estava começando a faculdade, terminando, preocupações assim um olhar tão atento em relação às questões jurídicas, mas o filme é realmente muito impactante, porque à medida que a liberdade delas tenta se afirmar, as violações ao mundo jurídico vão crescendo. Então é muito interessante você fazer essa comparação, quer dizer, naquele mundo ocidental, onde não existe, né, aparentemente, onde não existiria tanto cerceamento, há muito cerceamento, elas são cerceadas pelos maridos, né, quando tentam escapar, encontram homens agressivos, encontram, né, o Brad Pitt, é o primeiro papel dele, se não me engano, que também é uma pessoa agressiva, que a furta, né, por isso que a saída final é romper, sair desse mundo, a liberdade seria sair do mundo, é muito interessante essa reflexão. Mas eu tenho trabalhado alguns filmes nos meus cursos, isso que eu queria mencionar, que, a meu ver, acho que dialogam muito com essas questões que o professor trouxe. Eu não tenho um curso específico sobre mulher, mas vários filmes que tratam sobre direito e violência acabam trazendo o tema da mulher. E, para não deixar o cinema espanhol de lado, um filme que eu trabalhei muito em aula, que eu acho que tem a ver com essa sororidade que o professor mencionou, o filme Volver, do Almodóvar. É o filme Volver, que eu trabalhei muito tempo em aula com ele. Um filme muito interessante, com a Penélope Cruz, né? Seria Voltar, né, em português, Volver. E onde você tem uma leitura que, a certo ponto, tem uma conexão com o Thelma e Louise, se bem que Thelma e Louise, o Estado está ali cercando elas, né? Porque as mulheres enfrentam situações de abuso mesmo sexual violento, e para se defender, elas adotam condutas ilícitas do ponto de vista jurídico, só que tudo isso fica encoberto. Não tem essa exposição que tem Thelma e Louise, onde elas são praticamente cercadas no final, ali pelo Estado, né? E a única saída realmente é a liberdade, estaria fora desse mundo, né? Mas Volver é um filme que eu gosto muito, porque é um filme muito ousado do Almodóvar, porque ele coloca a moral da sobrevivência humana, e todas elas são irmãs, duas irmãs que se unem, né, para compor essa situação, né, elas cometem crimes em relação, elas reagem à violência do homem, cometem crimes, e aquilo fica aqui acobertado por elas mesmas. Então é muito provocativo esse filme do Almodóvar. Eu trabalhei muito tempo o tema direito e moral, né, porque você tem ali uma moral das mulheres, moral muito particular, essa sororidade em manter esse grupo unido, né, os homens que abusam têm uma sanção capital, né, morrem literalmente, é muito interessante, e o Almodóvar faz essa provocação, e elas terminam numa certa situação, não como Thelma e Louise, né, qualquer situação final, de ruptura, né, com o mundo, mas uma situação até de ajuste. É muito interessante essa postura do Almodóvar. E um filme também estava aqui, eu separei alguns filmes, né, sobre o tema que eu estudei, e tem a ver, eu acho, com essa ideia de feminismo cooperativo. Você cita no seu livro a história de Kyuju. A história de Kyuju. A história Kyuju, um filme chinês. História de Kyuju. Mas acho que está ali no seu livro. Muito interessante, acho que eu não estou conseguindo falar. Eu não lembro como está em espanhol. Mas muito, muito interessante, porque é a história de uma mulher na China ainda patriarcal. O filme é no comecinho dos anos 91, se eu não me engano. O marido sofre uma agressão na aldeia e ela luta juridicamente para conseguir uma reparação. Então, ela quer ajudar o marido, né? Então, há uma cooperação, mas, ao mesmo tempo, o filme evidencia todo o seu protagonismo, né? A sua força,
extremamente inovadora naquele contexto patriarcal, porque ela é semi-alfabetizada e ela consegue percorrer 4 instâncias. Esse filme eu trago bastante em minhas aulas, né? E no final, a questão da justiça não se resolve, porque o que ela esperava era uma retratação humana, que o direito nunca consegue trazer. É muito interessante, o direito traz imposição de penas financeiras, o direito traz, no final, uma pena de prisão para o chefe. Então, mas não é o que ela queria. Um filme que eu acho brilhante, né? O Zhang Yimou, nessa época, ele era casado com a protagonista Gong Li. É um cinema, assim... Então, eu acho que esses 2 filmes trazem bem essa referência que o professor trouxe. É um filme que traz o feminismo, mas sem, obviamente, romper com essas estruturas totais, mas que coopera para que aquele universo familiar até sobreviva, porque o marido dela é extremamente passivo, ele é agredido e não reage de nenhuma forma. Né? Um outro filme também que eu vi que o professor cita, é um filme sobre o aborto, aí, mas a questão da violência contra a mulher é muito forte, é o filme 4 meses, 3 semanas e 2 dias, filme romeno. Já trabalhei muito com esse filme em aulas para discutir a questão do aborto, porque ele vai projetar a discussão do aborto num ambiente do antigo comunismo, né? E o antigo comunismo na Romênia é apresentado como violento. Então, uma jovem tem que fazer um aborto, né? Não existe saída oficial, então ela tem que fazer um negócio, o dinheiro não é suficiente, ela é violentada sexualmente para que esse aborto, entre aspas, possa ser realizado. É um filme, assim, muito, muito impactante sobre essa temática da violência. Um outro filme que marcou também a minha experiência cinematográfica é o filme do Fellini, A Estrada da Vida, né, onde a questão do abuso da mulher ali é colocada, acho, com todo o realismo, né, até que ela chega à morte. Muito, muito interessante. Tem Noites de Cabiria, que eu revi recentemente, que é maravilhoso também, não deixa de tratar do mesmo tema em relação à prostituição. Né? No final, ela perde tudo. Mas qual é a saída do Fellini? Mas ela nunca vai perder a esperança, o sorriso. Né? Isso é muito bonito no filme, porque as leituras fílmicas, aí elas podem variar. Mesmo sendo realistas, elas podem ter finais mais trágicos, né? Podem ter finais mais inspiradores, no sentido assim, da esperança. Né? Eu vi que o professor mencionou ontem Central do Brasil, do Walter Salles, que é um filme muito interessante, que traz uma esperança. E também tem um protagonismo feminino, não deixa de trazer a questão da mulher, né, da Dora. É um filme que também trabalhei muito. Há um olhar esperançoso sem cair naquela visão, né, reducionista do happy end. O Walter Salles gosta muito de trabalhar nessa linha. O que ele trouxe no filme Ainda Estou Aqui, também foi mencionado na semana passada, que também traz o protagonismo da mulher. No outro sentido, mas traz. Né? Porque ela tinha tudo ali para assumir uma posição, né, de subserviência, ou de depressão, ou de encolhimento, e o filme vai trazer a experiência de uma mulher que dá a volta por cima, obviamente não entrando na luta armada, mas buscando saídas jurídicas. Isso é bastante interessante no filme. Então, cada filme vai trabalhar esse tema, né, da opressão de forma diferente. Agora, um outro filme que chamou muito a atenção, o filme do ano passado, Ainda Temos o Amanhã, que é um filme que retoma a discussão no neorrealismo, é um filme contemporâneo, mas com a estética do neorrealismo. Ele vai mostrar a violência doméstica generalizada na Itália, e no final ele discute a questão do voto feminino. Achei um filme muito, muito interessante. É uma diretora mulher. E as diretoras mulheres também estão ganhando protagonismo. Né? Agora, falando um pouquinho do cinema nacional, eu acho que nós temos um filme muito recente, que é o filme Manas. Não sei se vocês viram, né? O filme Manas. Ele vai trazer essa discussão do abuso sexual familiar do pai em relação à filha na Ilha do Marajó. E vai trazer numa perspectiva de não mostrar a violência. É muito interessante, a violência não é mostrada. A violência física. A violência é sugerida, né? Eles têm até um código, que eles saem para andar de bote, porque são pessoas humildes que habitam a Ilha do Marajó, e tem uma espécie de código, vamos caçar capivara. E a gente vai perceber que ali é uma prática. Ele leva a filha nesse bote,
e ali ocorre essa ação sexual. E o que o filme mostra é que ela está institucionalizada. A mãe sabe, todo mundo sabe. E qual é a outra saída para essas jovens? Quando chega um barco de forasteiros, é se prostituir nesse barco. Né? Então, de qualquer maneira, a condição feminina ela é colocada assim num grau máximo mesmo de opressão. E institucionalizada, essa que é a questão, porque quando é algo extravagante, isso me remete a um outro filme que eu vi, talvez vocês conheçam, está no streaming, Holy Spider, eu gostei muito, que é um filme iraniano que mostra a violência praticada contra as prostitutas, também institucionalizada. E o final do filme é muito impactante, porque a sociedade fica a favor da soltura do justiceiro. Né? Porque a violência, muitas vezes, no Brasil, principalmente, nós estamos no estágio que ela ainda está institucionalizada, a violência não jurídica. Então, essa é uma discussão que nós temos. No filme Volver, você tem uma situação escondida, né? Aquilo está camuflado nas famílias. No filme Manas, está nas famílias, mas, ao mesmo tempo, todo mundo sabe, a mãe sabe. Não há quem recorrer, a quem você vai denunciar. Então, é muito, muito interessante. Deixa eu ver mais o que eu tinha separado aqui. E um filme que eu estou, no momento, estudando, que é um filme que, infelizmente, não fez muito sucesso quando ele foi lançado. Eu acho que ele sofreu um pouquinho dessa dificuldade que alguns filmes apresentam, né? Que o professor coloca bem. Não é porque um filme mostra uma situação de violência que ele está defendendo isso. Né? Que é o filme Vazante, da Daniela Thomas, que é uma diretora que trabalhou em inúmeros filmes com o Walter Salles. Eles fizeram juntos Linha de Paz, que também traz a questão da mãe. A mãe é uma grande protagonista ali, a mãe que lida com 4 filhos, na realidade paulistana, muito interessante. E esse filme Vazante é histórico, ele se passa um pouquinho antes da proclamação da República, ainda o Brasil é um Brasil colonial, e ele vai mostrar a situação de violência do casamento forçado de uma menina, né, institucionalizada de 12 anos, com a situação da violência das escravas negras também. Isso é muito enfatizado, porque o filme tem como pano de fundo a escravidão, e não poupa detalhes para mostrar a violência da escravidão. É um filme preto e branco, muito artístico, estou escrevendo sobre ele, porque ele faz essa articulação. Como o ambiente da escravidão é tão opressivo, ele não afeta apenas os escravos, os brancos também acabam, né, vivendo essa realidade. O próprio marido dessa jovem, que era casada, era entregue pela família, com 12 anos, ele também vive uma situação de penúria pessoal. Então, não há que mostrar, por exemplo, de um lado o branco, né, rico, e do lado o escravo. Quer dizer, onde há um ambiente onde a escravidão é tomada como referência econômica, não há como você separar as coisas. Então, é muito, muito interessante isso, trazer essa ideia, né? Porque o bom cinema, ele tem que quebrar os maniqueísmos, né? Eu acho que é esse o papel do bom cinema. Olhar essa zona cinzenta, né? Olhar essa consciência subjetiva que muitas vezes não é transparente, né, na vida social. Então, esse filme da Daniela Thomas não foi muito bem recebido pela comunidade negra, mas eu considero um filme bastante interessante, porque ele reconstrói com realismo como se dava a escravidão naquele contexto. Não é um filme de combate, porque aí alguns dizem, qual é o papel do cinema? É trazer uma saída? Às vezes sim, às vezes não. Não é como no filme Cali Maior, né, Rua Principal, a saída está na reflexão do espectador, o que fazer agora? Não é? Então, eu penso que, muitas vezes, o cinema tem que deixar isso em aberto. Agora, ele faz o filme Vazante faz um recorte histórico de uma realidade. Filme Ciclone, que é um filme recente, que está estreando agora, eu vi no Festival do Rio. Um filme que também vai falar da questão do aborto e da questão feminina. Né? Mas é um filme que a própria diretora assumiu, que eu tive a felicidade de assistir o debate. Eu, quando posso, procuro assistir debates, porque eu penso que a visão do diretor também é interessante. É óbvio que a visão do filme não se restringe do diretor, mas a visão do diretor é interessante. E ela disse que mudou o final, que a história é baseada numa história verídica, e aí no final, a personagem morre, porque ela se sente obrigada a fazer um aborto ilegal, porque ela consegue uma bolsa de estudos para estudar teatro na França, e grávida de uma criança ilegítima não seria possível. Então ela pratica o aborto informal, muito violento. No final, ela sobrevive no filme, na vida real ela morreu.
Daí ela disse, eu não queria que ela morresse 2 vezes. Né? Então, há essa licença poética também dentro do cinema, por isso que eu digo, né, alguns filmes fazem leituras, né, mais otimistas, alguns filmes deixam uma marca mais trágica. Eu gosto dos dois, eu só não gosto de happy end no sentido tradicional, porque eu acho que o happy end tradicional ele não existe na vida real. Né? A vida é um processo, a vida não é feliz, é um processo onde a felicidade se manifesta, mas não é um fim. Né? Então, deixa eu ver se eu tinha separado mais alguma coisa aqui, dos filmes atuais, que eu queria mencionar. Bom, falei do filme Manas, esse filme Ciclone, mas o cinema nacional está trazendo muito a temática da mulher agora. Acho que mundialmente esse tema tem crescido, né? Eu não trouxe aqui nenhum exemplo, mas eu me lembro de ter visto várias leituras históricas de filmes tradicionais que dão protagonismo à mulher que, na verdade, não era tão presente. Então, tem essa leitura também dentro da história já consolidada, você tem releituras. Então, eu acho que é isso que eu queria falar, para não extrapolar aqui o tempo. Né? Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de estar aqui, de ter o contato com a obra do professor Benjamin, como eu disse, que é uma obra de muito fôlego, né? E vendo a obra dele, mais os filmes que surgem, nós nunca vamos conseguir esgotar o material fílmico, ainda bem, né? E sempre haverá releituras ainda, né? Haverá releituras. Então, é um detalhe interessante. Então, é isso. Muito obrigada. Obrigada, professora Mara. Vamos passar a palavra, então, ao professor Guilherme Assis de Almeida, professor também do Departamento de Teoria Geral do Direito e Filosofia. Obrigado, professora Cláudia, professor Zé Rinaldo, enfim, todas as pessoas, estudantes que estão aqui vendo esse debate, né? Eu acho que ele eu concordo com a professora Mara também, acho que é a primeira vez que eu vejo, principalmente de um professor espanhol, com toda certeza, né? Debatendo cinema e direitos humanos, e acho que é uma prática que a gente poderia pensar em repetir. Eu vou fazer uma fala breve, eu não vou falar mais do que 20 minutos, e primeiro eu gostaria de dizer do seu modo de trabalhar com cinema, né? Eu li ontem a resenha escrita para o seu livro Cine e Direitos Humanos, né? Que o professor Zé Rinaldo teve a gentileza de compartilhar conosco, né? E eu vi logo na introdução da resenha o filme O Grande Ditador, de 1990, né? E o discurso que me veio, o que eu lembrei foi o discurso do Chaplin no filme. E aí eu estava lendo e falei, nossa, mas a gente teve uma novela, né? Soap opera, aqui no Brasil, que era, enfim, o personagem principal era o Antônio Fagundes, né? A mim parece que a novela era uma paródia de um presidente da República, né? O Fernando Collor, e a novela chamava O Dono do Mundo, é uma novela de 1991, e o que é interessante é que a abertura da novela era também o discurso do Charles Chaplin. Eu acho que eles usavam até cenas do próprio filme. E aí o que eu queria dizer, eu não sei se Mara também trabalha dessa forma, eu estou falando em cima daquilo que veio da tua exposição. Você fala dos filmes, mas você trabalha, na maioria dos filmes que você citou, cenas dos filmes. O que eu acho muito bom, né? Porque você vai falar de cinema, a Mara falou aqui da pandemia, como a pandemia mudou tudo, ou, entre outras questões que a pandemia mudou, foi nossa ida ao cinema. Né? E agora, em São Paulo, estou falando que vai estrear aqui, mas vai para todo o Brasil, toda a comunidade lusófona, a gente vai ter novela por aqui, né? Soap opera, que as pessoas vão poder ver
pelo celular. Então, essa vida streaming nos coloca um desafio como educadores, que o cinema deve parecer para alguns estudantes e algumas estudantes coisa jurássica, né, que alguns dinossauros fazem. Mas quando você trabalha com a perspectiva de trazer cenas, e você começou com essa cena de alguém sendo barbeado pela mulher no rosa púrpura, vai ser muito, acho que é pedagogicamente muito interessante, muito positivo. Agora, eu ouso discordar de você, eu acho que você não está trabalhando a questão do machismo nas suas reflexões com os filmes e as cenas que você trouxe. Eu acho que você está trabalhando, eu acho que isso é importante para a gente refletir, qual o lugar social que a mulher é apresentada como personagem em todos os filmes que você apresentou. É lógico que esse lugar social ele vai ser construído por uma sociedade machista, patriarcal e falocêntrica, né? E aí eu me lembrei de 2 filmes que vocês não falaram, Thelma e Luiz eu até anotei aqui, mostrei para a professora Cláudia, mas tem um filme espanhol que acho que faz um pouco essa discussão que Mara colocou, dessa zona cinzenta, né, que não são discussões óbvias, né, que ele consegue, para usar uma expressão sua, ele consegue descarnar situações complexas. Um dos filmes é do Almodóvar, né, o Hable con ella. Né, o Hable con ella, que tinha aquela personagem, que era uma toureira, né, uma toureira também um papel, numa perspectiva do estereótipo masculino, né, uma toureira que acaba sofrendo um grave acidente, tem um jornalista que é apaixonado por ela acaba no hospital, enfim. E aí surge uma mulher ali e tem essa figura daquele enfermeiro, né, o Simplício, não é esse o nome dele? Benigno. Benigno, né? O nome de estudo é... Obrigado, Carlos. E o Benigno acaba cometendo um estupro contra aquela pessoa, mas é isso que vem a salvar aquela pessoa, né? Então, acho que é interessante perceber, eu não estou aqui fazendo uma defesa da situação da mulher como objeto, da mulher como não sujeito, né? E eu lembro que depois a pessoa se recupera, essa mulher se recupera, e o jornalista apaixonado por ela vai lá acompanhá-la, vê que ela vai numa escola de dança e fala com a diretora da escola de dança, fala alguma coisa, e a diretora responde para ele, olha, e ele falou, não, é simples, eu só quero vir ver aqui, acompanhar as aulas de dança dessa moça, e aí ela falou, você se engana, nada é simples nessa vida. Então, acho que tem essa questão, enfim, como o Carlos está aqui me orientando, que estuda a questão do direito dos animais, e a questão da tourada tem uma discussão muito importante, como você falou da mulher ser colocada como animal, tem a discussão do Fernando Savater, julgo um filósofo progressista, no Touro Ética, né? Que ele vai defender, não é só ele, o Francis Wolff também faz essa defesa, de manifestações culturais que possam implicar no maltrato de animais, que tudo bem, isso aí está dentro de uma perspectiva ética que o Wolff vai chamar de ética em terceira pessoa, né? Você não se importar com a violência sofrida, né? E aí a gente passa para um outro filme que me chamou a atenção, conforme você foi falando,
que é um filme de uma dinamarquesa que vai se relacionar com um homem negro de uma etnia africana, vai acabar morando na comunidade, e depois eles têm uma filha, e ela se divorcia e volta para a Dinamarca, nesse momento que a menina ia ser submetida, enfim, à mutilação genital e todas essas questões. Então, aí você vai ter um corte, e o filme vai mostrar como é que essa questão enfim, da possibilidade ou não de um universalismo não etnocêntrico. O Thelma Louise, o que eu gostaria de lembrar, e aí até nos diálogos com uma doutora em turismo, chamada Rita, só essas informações que eu tenho, que eu encontrei na IAT, Escola de Artes, Ciências e Humanidades, que ela está estudando filme e aventura, na perspectiva de gênero. E eu falei, e o Thelma e Louise? Ela falou, Thelma e Louise é o filme que vai mostrar o quê? A perspectiva da mulher descolar-se de um estereótipo social, de um marcador social do feminino, vai ser a aventura. Né? E acho que a Thelma e Louise mostra muito bem isso. E a aventura que vai implicar aí nos seus mais diversos riscos. Tá? E eu gostaria de lembrar dois filmes brasileiros, e aí eu encerro minha apresentação. O primeiro é um filme de uma diretora feminista, que ela se coloca assim, que é a Ana Milaete, que uma das atrizes, na minha opinião, uma das melhores atrizes brasileiras, que é a Regina Casé, e que o filme chama Que Horas Ela Volta. Né? É um filme que se passa, enfim, numa mansão no Morumbi, e a Regina Casé faz um papel de uma empregada doméstica. E ela tem uma filha que fica ali com ela e que está estudando nessa perspectiva também de ações afirmativas nas universidades, né? Está estudando para uma universidade pública e também tem o filho do patrão e da patroa que está aí nesse mesmo processo. E a menina acaba passando, o marido da moça acaba se apaixonando por a menina, ou seja, vai mostrar a complexidade dessa situação, né? Tanto do local, dessa posição social da mulher, como também as novas gerações trazem novas perspectivas de existência do feminino na sociedade. E o último filme que eu gostaria de citar não é um filme do Walter Salles, mas é um filme do marido da Fernanda Torres, que é o Andrusha Waddington. É um filme com a Fernanda Montenegro, ela é a atriz principal, e chama-se Vitória, né? É a história de uma senhora no Rio de Janeiro que filma com o seu celular do seu apartamento a polícia e os traficantes negociando. E o que vai ser muito interessante é que quem vai levar a denúncia para o público é um jornalista negro que acaba desenvolvendo uma relação de amizade com a Vitória, e a Vitória depois chega uma hora que ela tem que fugir porque ela é ameaçada de morte, e ela vai ser acolhida por uma mulher trans. Bem, eram essas as observações que tua fala me suscitou, professor Benjamin, e também as colocações que minha colega, professora Mara, fez aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Só rapidamente. Não posso deixar de citar que é um filme que está até hoje nos cinemas, O Último Azul. É um filme que associa a discussão da mulher com o etarismo, com a velhice, é muito interessante. E também o tema da violência fica meio subliminar, mas ele está presente, O Último Azul.
Pode ir à paz, né? Obrigada, professor Guilherme. Professor Benjamin, gostaria de reagir agora ou abro para perguntas? Como? Bueno, agradecer lo que han dicho y los elogios que me han prodigado. Me ha interesado mucho y me llama la atención, bueno, me llama la atención no, pero por lo que veo se conoce a Almodóvar en Brasil, ¿no? Sí. Muito, sí, sí. Sí, Almodóvar quizás ha sido el último gran cineasta español que ha sido reconocido en el extranjero, ¿no? Y plantea cuestiones muy interesantes, tanto desde una perspectiva jurídica como desde la perspectiva de los derechos humanos. La cuestión de la eutanasia, pero ¿cuál era? Sí, sí, ¿cómo se llama esta película? ¿Tacones lejanos? Sí, tacones. Bueno, ¿Tacones lejanos? Ahí se plantea una cuestión interesante, que yo tengo un compañero que había escrito sobre ella. Y la pregunta era, ¿pueden los jueces ser malas personas? Porque ahí se planteaba la cuestión bueno, malas personas en este sentido, la cuestión de que un juez, que era Miguel Bosé, ¿se conoce a Miguel Bosé también? ¿Sí? Que era Miguel Bosé, era un travesti. Por la noche era travesti y por el día era juez. Y entonces eso planteaba la actriz principal, decía, es que es un mundo tan turbio, ¿no? Pues en ese mundo tan turbio hasta vivía un juez que por las noches, por las mañanas ponía sentencias, ¿no? Bueno, el cine, o sea, la cuestión sería esta. Casi cualquier asunto que nos interese tiene una imagen fílmica. Tiene una imagen. Entonces, yo a la gente le digo, es que a mí me interesa esto, lo que sea, el yoga, no lo sé. Pues yo le digo, busca la imagen fílmica, porque es una forma de aprender sobre esa cuestión, ¿no? Nada, estoy encantado aquí viendo que el cine sigue, porque efectivamente el cine hoy día a los jóvenes ya no les llama, ¿no? Parece ser que están alejándose. Bueno, yo creo que no debería perderse también ayer se comentaba, ¿no? El acto social de ver cine, que no es ver Netflix en casa tomando una cerveza uno solo, sino salir a una sala con más gente, encontrarse tal. Y ese acto social tenía importancia. Nada, que estoy encantado de estar aquí en Brasil. Muchas gracias. Gracias. Temos um microfone aqui, porque esse aqui não está funcionando, então aquele ali. Ou vamos abrir para as perguntas. Se vira para a plateia, por favor. Chega mais perto, né? Chegar perto. Se alguém comentar, melhor descer aqui. Não, tá. Até tá. Não pode sair hoje nos detalhes. Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada pela palestra, foi realmente marcante. A minha dúvida, ela é principalmente para a professora Mara, mas ela carece de um pouco de contextualização. Ontem, enquanto a gente via a palestra sobre os direitos humanos, eu notei que os filmes que a gente discutia, eles eram principalmente para o público masculino. Então, o filme de faroeste, o filme de ação, até o filme pornô, são para um público masculino. Hoje, quando a gente vai falar sobre as mulheres, de repente, a discussão se tornou como as mulheres são alvo de violência. O que é verdade. Mas achei bastante curiosa essa mudança. E aí a professora Mara comentou que esses novos filmes é uma visão muito esperançosa. Mas eu me pergunto, esperançosa em que sentido? Essas mulheres que agora estão tomando conta das telas, elas precisam abandonar essa feminilidade e o valor delas está ligado à luta masculina. Ou seja, o valor delas está
enquanto elas estão contra esse machismo, contra esse mundo, não é um valor per se. E aí é curioso, porque acaba também falando, olha, mulheres não podem discutir, por exemplo, assuntos universais, direitos humanos. O que elas vão falar só tem importância se primeiro elas disserem, olha, eu enfrentei o mundo masculino, eu estou ocupando essa posição e agora eu posso falar. Aí está o meu valor. Não porque eu sou mulher, mas porque eu enfrentei tudo isso, todo esse mundo machista, e agora eu posso falar. Agora minha voz tem importância. E também aproxima a mulher da figura masculina. Por exemplo, a senhora citou Ainda Estou Aqui. Note que no filme, de repente, ela abandona aquela alegria, aquela feminilidade dela, e ela se torna a figura masculina que o professor mencionou, de ser a provedora da casa, a pessoa que não chora, que fuma seu cigarro e tá ali aguentando tudo. Ou seja, de novo, ela teve que lutar contra tudo isso para ocupar uma posição masculina e daí ser ouvida. Então, quando é que o cinema vai começar a dar valor para a mulher enquanto figura per se? Enquanto ela mesma tem voz, ela importa, e ela importa na sua feminilidade, e não enquanto uma pessoa que tem que lutar contra o mundo e assumir essa figura masculina. Era isso, muito obrigada. Bom, o seu nome qual é mesmo? Isabela. Então, Isabela, eu acho que você trouxe uma questão bem ampla, né? A gente teria que particularizar isso em várias obras. Né? Eu penso de uma forma genérica o seguinte, né? Estou numa resposta genérica. Não é o papel da arte nem do cinema criar novas realidades. Né? O papel da arte, e aí vem uma discussão que foi feita ontem em relação à Tropa de Elite, mas eu não vou retomar aqui, não é fazer um panfleto. Por que o filme da Daniela Thomas não foi bem recebido, Vazante? Porque esperava-se que ela recriasse a escravidão, numa perspectiva ativa. Isso foi dito, eu participei da apresentação do filme que era em 2017, ela disse, o público queria que eu mostrasse os escravos rebeldes. O filme mostra a rebeldia dos escravos, mas dentro de um cenário de realidade da escravidão. Né? Você pode fazer um filme como outro filme atual, Malês, que é uma outra proposta, que é mostrar, digamos assim, atividade de subversão. Tudo bem, válido, é um outro traço. Mas você não pode reduzir, por exemplo, a escravidão a só subversão. Isso é falso. Então, a meu ver, o bom cinema ele tem que trazer traços de realidade. Né? Isso que você falou é uma coisa interessante, que pode levar a várias indagações. Né? Talvez o nosso estágio de feminismo esteja, em parte, nesse patamar. Eu não posso dar essa resposta, porque eu não sou especialista em feminismo. Né? Talvez esteja nesse espaço. O que eu vejo, até porque tem uma colega que não é daqui da faculdade, mas é da PUC, a Valéria Scarança, uma promotora que trabalha com violência dirigida à mulher. E as histórias são as mais primárias possíveis, né? Mas isso que você colocou é interessante, seria um outro patamar, um outro tipo de feminismo. Acho muito interessante. O cinema pode tratar disso? Pode, como prospectiva, como situação prospectiva. Né? Ou talvez uma situação específica, mas colocar como padrão. Né? Eu vejo mulheres, por exemplo, identificando os feminismos com a capacidade de trocar pneus, que eu acho que não é isso. Né? Ou então eu vou numa academia, faço jiu-jitsu, sou capaz de quebrar o pescoço do homem como ele quebra o meu. É o que você está falando. Imitar o padrão masculino. Né? No filme Ainda Estou Aqui, eu penso que ele trata de um momento que, se ela não fizesse isso, ela e a família seriam massacradas. Então, o contexto de autoritarismo, então, é isso que o filme mostra. É uma reação extrema num contexto onde a violência estava acima do direito, sem nenhum critério normativo específico. Né? Então, o filme mostra a saída que ela teve, mas eu não acho que chegue a descaracterizar o lado feminino. O filme enfatizou muito isso. Mas se você vê entrevistas do próprio Marcelo Rubens Paiva, ele fala, minha mãe namorou, minha mãe aproveitou muito a vida depois. É que o filme fez esse recorte, né? Para mostrar, o que o filme quis mostrar é o seguinte, ela não... Qual seria a saída possível? Morrer? Entrar para a luta armada? Ela tentou um caminho jurídico. Isso é uma forma de subversão naquele contexto. Encontrar um caminho jurídico é uma forma de subversão. No contexto onde o direito estava ali
descaracterizado, desconfigurado. Porque é isso que o filme trata. Não é? Agora, o feminismo ali é um elemento que tangencia. Acho que o tema não é exatamente esse. Né? Mas o filme Ciclone, vou ser sincera, não gostei do final, deles terem mudado o final do filme. Não é? Porque quando ela disse, a diretora, que a personagem morreu, concretamente, na minha opinião, isso tem que estar no filme. Eu gosto de filmes que me causam impacto, como esse, Cale Maior. Se a personagem entrasse naquele trem, o filme não teria o mesmo impacto. Saber que ela não conseguiu se livrar daquele ambiente. Né? Indicar que o aborto ilegal, feito de forma também caseira, é perigoso, devia ter sido indicado no filme, entendeu? Isso não é ser contra o aborto. Isso é levantar a discussão de uma possível legalização. Agora, se ela sobrevive, ela chega até a ver Paris no final. Sinceramente, eu não gostei. Mas há essa leitura, né, que você teria, então, que suplantar a realidade. Eu penso que a arte ela tem que mais ou menos acompanhar. Lógico que são narrativas, né, interpretativas dessa realidade, mas eu não gosto muito do cinema utópico. O Último Azul eu gostei, mas o final é como Thelma e Louise, né, utópico. É uma utopia, claro, não é um filme realista no final, claro, né? Até acho que ele se inspirou em Thelma e Louise, no sentido menos trágico, né? Porque Thelma e Louise interrompe exatamente quando o carro está voando. E elas estão voando naquele barco também. Porque ali você tem a questão do etarismo, não é só a mulher, depois de uma certa idade você tem que ser aniquilado. É uma simbologia do filme interessante, né? É uma distopia utópica no final. Não é? Mas ela vence afirmando a sua qualidade. Bom, é isso. Espero que eu tenha respondido, mas acho que é uma questão muito interessante, viu? Que provoca qual seria o papel da arte, né? Propor reflexões além da realidade, ou talvez reportar mais a crítica que nós podemos ver na realidade, mas acho bastante interessante. Eu, pessoalmente, concordo com você que nós não devemos reproduzir padrões. Quando alguém fala que é feminista porque aprendeu a trocar o pneu, eu falo, não sei trocar pneu, ponto. Tá bom, gente, muito obrigada. Professor José Reinaldo? Muito obrigado, muito obrigado. Diga-me. Não. Professor Guilherme, de diretor de cena, hein? É o seguinte, eu gostei muito, claro, da intervenção de todos, e eu tinha anotado, enquanto você falava, Benjamin, diversos filmes que vieram da Ásia Ocidental, né? Do Irã, sobretudo. Estava lembrando filmes interessantíssimos. No Brasil passou com o nome de A Separação, O Apartamento, um outro maravilhoso que é Incêndios, né, em que a personagem central é sempre a mulher. Então, a gente tem visto coisas maravilhosas. Mas o meu comentário, e eventualmente a sua reação, é sobre a relação entre o tema do machismo ou do feminismo no cinema e a questão de classe social. Porque de uns tempos para cá, o feminismo, e sobretudo o feminismo que é exportado, o feminismo global e liberal, não toca no tema da classe, né? Abandona o tema da classe. E o feminismo tradicional, histórico, revolucionário, era classista, era um feminismo classista, né? Você mesmo mencionou isso em alguns filmes em que aparece. Então, eu queria a sua reação, o seu comentário sobre esse novo feminismo. Veja, o feminismo de Thelma e Louise é um feminismo americano dos anos da globalização. São as mulheres, a tal da sororidade, mas não é o feminismo classista que você apontou, tá? Pelo menos numa das cenas do A Cor Púrpura, e estava no My Fair Lady, porque o primeiro ponto
do My Fair Lady é uma questão de classe. Tanto que as frases que o personagem masculino, o professor Higgins, usa, são classistas. Tem uma ótima, ele fala assim, how deliciously low she is. Low, classe. E depois ela é uma mulher também. Então eu queria o seu comentário. Quer dizer, o feminismo americano liberal, a la Hillary Clinton, está dominando o cinema? Ou há ainda esse feminismo revolucionário e classista, a la Nancy Fraser, se a gente quisesse, no cinema? Como é que você vê isso? Comentário. Realmente el pensamiento feminista es tan enorme, lo que hay en Europa, lo que hay en España, se hace tanto feminismo, que hoy día estamos todos un poco confundidos, porque dentro del feminismo se defienden todas las tesis por todo el mundo. Entonces, las feministas tradicionales están en desacuerdo con las feministas jóvenes del momento. Entonces hay unas pugnas dentro del movimiento feminista muy impresionantes, la verdad, ¿no? Que el feminismo debería tener una dimensión de clase, posiblemente. Igual que el feminismo debe tener una dimensión de raza. Antes citaba a Angela Davis, que es una feminista negra y marxista. Entonces, la discriminación, digamos que se haría tal. En cuanto al cine, seguro que hay un cine feminista marxista o alternativo, no sé. Tendría que pensarlo, pero Gilo Pontecorvo, digo, pensando en marxistas, ¿no? Gilo Pontecorvo, en Queimada, bueno, tiene un cierto discurso sobre la mujer, bueno, pero más bien sobre la raza y la esclavitud, ¿no? Costa Gabras, que sería el gran cineasta marxista europeo, no me doy cuenta de que haya tratado el tema de la mujer. Ahora está con el tema de la eutanasia, pero no me doy cuenta de que haya tratado el tema de la mujer. La verdad es que tendría que pensarlo. Es cierto que el feminismo que se ha ido imponiendo es un feminismo liberal, ¿no? Alejado de las cuestiones de clase. Sí. En España, quien reivindica mucho ahora el pensamiento feminista es, no sé cómo se llama, Botín. Esta mujer que es la directora, la dueña del Banco de Santander, que es y reivindica mucho el feminismo. Claro, no es el feminismo al que te refieres, ¿no? Claro. Sí, habría que pensarlo. Pero lo que sí es cierto es que todo el movimiento feminista ha utilizado mucho el cine y es comprensible. Todos los grupos que han sido discriminados tradicionalmente han utilizado el cine como medio de igualdad, ¿no? De instrumento para la igualdad. Yo dedico 3 capítulos en el libro, ¿no? Las mujeres, el movimiento LGTBI y el movimiento negro. El cine en todos los casos tiene una importancia enorme, ¿no? El hecho de ver a una mujer realizando actividades que no son propias de la mujer, eso ya... El hecho de que los homosexuales aparezcan en las películas, eso hace que se normalice. Y el hecho de que los negros asuman papeles que tradicionalmente no eran de ellos, ¿no? Por ejemplo, de policías, pues eso cambia las cosas. Es curioso, el cine sirve para normalizar situaciones, ¿no? En ese sentido, el cine LGTBI muy claramente, ¿no? Ha normalizado mucho tal. El cine feminista también muy claramente. Tal. Pero luego el cine también, la imagen sirve de denuncia. Y también el feminismo puede decir que utiliza esa imagen. Hay una película brasileña que yo creo que no se citó aquí, que es Anjos do Sol. Anjos do Sol, sobre la trata. Es impresionante. Yo me dejó impactado cuando la vi.
Hay un cine latinoamericano sobre la trata, Las elegidas en México y Anjos do Sol aquí en Brasil, que es de un director que proviene del ámbito de la publicidad. Yo no sé, pero es una denuncia terrible de la trata. En ese sentido, el poner la realidad en imágenes sirve, por una parte, para normalizar esa realidad, pero por otra parte, para denunciar otras realidades, claro. Y en ese sentido el cine es muy efectivo, ¿no? Pero no sabría decirte ahora términos o títulos o películas. Claro, lo pensaré. Alguma pergunta mais? Suspendemos por hoje, então? Posso fazer uma pergunta? Sim. Bom, eu só queria também fazer uma contribuição. Os irmãos Dardenne, os belgas, eu sigo muito o cinema deles, porque eles trabalham o tema direito e moral já em 12 filmes. O último filme deles é Jovens Mães. Vai entrar em cartaz, eu vi na Mostra Internacional de Cinema, e é um filme interessante, que fala sobre mães solas, adolescentes que estão num abrigo de acolhimento, mas não é bem um abrigo no sentido tradicional, um acolhimento temporário. É muito interessante, porque vai na linha do que a Isabela, né, comentou, porque ali você tem várias posturas, desde mães que vão doar as crianças, até aquelas que decidem ficar com as crianças. É muito interessante, que decidem, né? O filme não tem um tom, em nenhum momento, assim, ele mostra, obviamente, a dificuldade dessas mulheres, porque são mãos solas, às vezes dificuldade com os companheiros, mas não é um filme, assim, no sentido de afirmação da subserviência feminina, mas mostra que a maternidade pode ser uma saída também, mesmo que sola. Então, alguns decidem, uma decide que quer doar e doa para adoção, então, mostra bem essa diversidade de posturas, e eles se focam muito nessa visão do social. Um filme que eu esqueci de mencionar, trabalho 1000 vezes em aula, Rosetta deles, que é o primeiro filme que ganhou a Palma de Ouro. Primeiro filme, acho que o primeiro filme que não foi documental. E a atriz faleceu ano passado, de câncer. Tem agora, filme de 2000, apareceu com 30 e poucos anos, uma judiação. Ela é uma adolescente, e é um filme também muito, eles discutem isso, ela vai se embrutecendo, né, para buscar aquele espaço de sobrevivência. Mas os irmãos Dardenne sempre trazem aquela leitura que não é o happy end, a esperança, é isso que eu gosto. Acho que o filme pode trazer esperança, mas o happy end é uma coisa forçada. Mas a minha curiosidade é a seguinte, professor. Eu vi, também no seu texto, uma coisa que, para mim, também é a realidade, da importância do ensino, da atividade pedagógica, do ensino, para o estudo do direito de cinema. Gostaria que o senhor comentasse como se dá essa atividade lá, como é o recebimento dos alunos. O senhor poderia comentar um pouco? Sí, bueno, sí. Fue un proyecto. Vamos a ver. Esto está. Sí. Fue en el año 2000 cuando. La verdad, la idea fue mía. Porque apareció una revista que se titulaba Cine y Derecho, y entonces empecé a pensar que podíamos crear una asignatura que fuera Derecho y Cine. Le dimos la vuelta, Derecho y Cine. Y entonces esa asignatura duró 15 años, y dimos clase a miles de alumnos. Porque era una asignatura, se llamaba de libre configuración, estaba dirigida a todos los estudiantes de la Universidad de Oviedo, de todas las disciplinas. Y entonces vinieron ingenieros, químicos, médicos, o sea, estudiantes de todas las áreas, y venían a la Facultad de Derecho. En un año dimos clase a 750 personas, ¿no? Y era muy interesante porque el cine permitía aportar perspectivas que si es una clase solo para juristas, pues solo se utiliza una perspectiva. Pero si es una clase dirigida a todo el mundo, a historiadores, a literatos, a químicos, etcétera, pues entonces se ven otras cosas, ¿no? Fue muy divertido en una ocasión que proyectamos el show de Truman. ¿Show de Truman? Ajá. El show de Truman, y yo luego di una clase sobre el concepto de norma, ¿no? De pauta de conducta. Y entonces al final un joven pidió la palabra y preguntó: pero vamos a ver, ¿qué
¿qué realidad química tiene una norma? Y yo dije, ninguna. Y entonces él dijo, no existe. Era un químico viendo tal. Obra muy interesante, los estudiantes de medicina con el tema de la eutanasia, ¿no? Porque claro, a ellos les tocaba muy de cerca. Bueno, fue apasionante aquella historia, pero luego desapareció. Al cambiar en España una transformación del sistema universitario, en 2012 entró lo que se llama el Plan Bolonia, y entonces ahí desapareció la asignatura. Yo sigo utilizando el cine, no en mis clases, yo les recomiendo que vean películas en casa, entonces ellos las ven y luego trabajamos sobre ellas. Yo creo que no hay que prescindir del cine, ¿no? Que es un lujo que se puede utilizar y que no hay que prescindir de él, ¿no? Las generaciones actuales son mucho más audiovisuales, ¿no? Mucho más que lectoras, leen cada vez menos, pero el cine, bien utilizado, tiene sentido, ¿no? Uma coisa interessante do texto, que a literatura. Tá. A literatura, entre aspas, de pouca qualidade, é pior do que o cinema. Nessa crítica, né? Que se tenta fazer o cinema como ferramenta por ter o caráter emocional, de manipulação. Você diz, antes um bom filme do que uma literatura escrita de baixa qualidade, que ela é muito mais perniciosa, será muito mais maléfica, ruim. El cine tiene una ventaja que uno puede ver una película en 2 horas. Esa ventaja no la tiene la literatura. Leer Germinal, pues a uno le puede llevar una semana. Pero ver Germinal en el cine lo ve en 2 horas. Entonces eso, y luego el cine, algo que antes comentaba, juega mucho con las emociones. Y eso es interesante. Y para un jurista también es interesante porque los juristas tienen que ser conscientes de sus emociones. Y entonces, jugando con el cine es un medio que aporta cosas que no aporta ningún otro medio, ¿no? Yo pienso que debe ser utilizado. Sí, sí. O Julio Cabrera, que também você cita, argentino, Cabrera, sí. ele diz, né, que certas ideias são melhores transmitidas através de imagens. Concordo. Sí. Mas a gente não abre mão do texto, claro, como o senhor diz, não vai ter um curso de filosofia e direito só com o cinema, mas com esse diálogo eu tenho resultados pedagógicos muito interessantes. Sí. Óbvio, para os alunos que leem os textos e veem os filmes, né? Porque você pode estar de olho aberto e não está vendo nada. Quer dizer, olhar e ver são coisas diferentes. Sí. ¿Ah? En España, por ejemplo, ahora está de moda la cuestión de la temática de la prueba judicial. Pues nada, ningún libro explica mejor que una película sobre el error judicial lo que la posibilidad de ciertas pruebas y tal. Sí, hay cosas que el cine transmite mejor, traslada mejor que un libro. Sí. O senhor cita 12 Homens e uma Sentença. 12 Hombres sin Piedad, sí. Rashomon, são 2 filmes que Claro. trabalhei muito nas aulas, e eles discutem exatamente o tema direito, verdade, provas, narrativas. Claro. Experiência de linguagem do cinema, ela, na minha perspectiva pedagógica, enriquece a leitura de um texto. No sentido que amplia, muitas vezes, a questão do texto, né? Porque a mesma discussão, ela muda de perspectiva nos ângulos de observação dos filmes. Sí. Rashomon es un film que deberían ver los jóvenes juristas. O pienso, La Naranja Mecánica. Sim. Cualquier penalista debería recomendar a sus alumnos que vieran La Naranja Mecánica. Já trabalhei também con Laranja Mecânica, Es que muito bom. En fin, es la cuestión de la función de la pena, pero explicada por medio de una película y no de un libro. Entonces, bueno, merece la pena acercarse por medio de la película. Eu não sei a realidade espanhola, mas no Brasil estamos sofrendo com o uso da inteligência artificial, não na perspectiva boa, mas mala. Copia e cola. Péssimo. Sí. Péssimo. Sí. Embute o raciocínio? Yo no sé dónde acabaremos. Pois é. Yo ya soy mayor, entonces. Mas é isso. Professora Cláudia. Mais uma pergunta.
João Felipe de Oliveira Pereira. Bom dia a todas e todos. Professor, muito obrigado pela apresentação, todos os outros professores também pelos comentários. É um debate muito interessante, né? Essa relação entre direito e cinema. Eu vou fazer um comentário muito breve, até pegando carona com o professor José Reinaldo. Quando a gente começa a pensar nesses filmes, eu acho que um dos filmes mais marcantes, para mim, pelo menos, quando a gente pensa em temáticas de feminismo, de sexismo, é Uma Mulher sob Influência, do Cassavetes, né? Una Mujer barra la Influencia, creio que é da Gina Rowlands e Peter Falk, que é um filme dos anos 70 que justamente ele retrata a mulher a partir de uma perspectiva machista, em certo sentido, né? Então, aproxima muito mais a uma mulher de um caráter histérico, que está na loucura porque não consegue lidar com as tarefas domésticas em si, mas ele faz uma provocação especificamente por colocar o homem como aquele cara que tem que, de certa maneira, suplementar a partir do momento que a mulher não consegue mais lidar com as tarefas. É um filme muito, muito bom mesmo, eu recomendo muitíssimo, mas o que eu queria perguntar para o senhor é se o senhor vê que talvez nessa época, nos anos 70, 80, 90, houve um movimento, em certo sentido, de ressignificar essa imagem da mulher, especificamente dentro dos filmes, se a gente for dizer assim, no mainstream, né? Eu acho que esse filme, que é de 74, ele é um paradigma nesse sentido, né? Então eu queria perguntar se o senhor vê que tem algum tipo de movimento, ou enfim. No tengo presente esa película. No tengo presente esa película. Puede ser. Antes iba a decir algo. Años 70. Hay un corte en la historia, un corte bastante claro, que es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial significa una transformación como nunca se había producido. Y entonces quizás esos años 70 sean todavía una consecuencia, unos últimos coletazos de la Segunda Guerra Mundial. Digo esto porque la guerra acaba en el 45, en el 48 tenemos la Declaración Universal de Derechos Humanos. Acto seguido, casi acto seguido. Pero es que ya por esos años 50, comienza a producirse la Revolución de la Mujer. Al menos en Estados Unidos y en Europa. Yo no sé si en Latinoamérica también alcanza, pero se está produciendo la Revolución de la Mujer. Eso significa que se va generando un movimiento feminista que en los años 70, en España por lo menos, es cuando alcanza el feminismo clásico, cuando alcanza su mayor expresión, ¿no? Lo que me interesa de esto, y me estoy escapando porque tampoco sabría responderte, es que los cambios que se producen tras la Segunda Guerra Mundial son, ¿cómo diría yo? La historia había sido siempre igual. Y en los años 60, por ejemplo, 50, 60, 70, de repente la historia cambia. Por ejemplo, el caso de la mujer. La mujer siempre había estado subordinada. Siempre, a lo largo de la historia. Yo soy de esa opinión. Hay antropólogos que piensan que no, que había, pero bueno, que siempre había estado subordinada. Y de repente, un día, cambia. Deja de estarlo. Se inicia en algún punto y se va extendiendo. Pero datos como este, quiero decir, después de la Segunda Guerra Mundial se prohíbe y se establece como un tabú la prohibición de la tortura. La tortura siempre se había utilizado, deja de utilizarse. Ahora últimamente se reivindica. La pena de muerte. ¿Cuándo la pena de muerte comienza a desaparecer? La pena de muerte ha existido siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad. Años 60. Comienza a abolirse la pena de muerte. Con esto no sé muy bien en qué medida te respondo, pero es que estamos en una época de transformación completa, ¿no? Más allá, el hipismo de los Estados Unidos, en mayo del 68 en Francia, etc. Es decir, estamos en una época donde se produce una transformación de todo tipo. Y en cuanto a la mujer, evidentemente, Calle Mayor está ahí, quiero decir. ¿Cómo vivía la mujer hace 50 años? Bueno, digo, yo hablo de España, de lo que conozco. No tiene nada que ver con cómo vive la mujer hoy día. No sé si con esto te doy solución, pero en los años 70 en España en concreto
surge un movimiento feminista, se organiza un movimiento feminista muy fuerte y que hoy día está en crisis porque está siendo censurado por el nuevo feminismo, pero bueno, ahí están. Y con esto no sé si te digo algo interesante. Ajá. Los años 70 es el feminismo clásico. Clásico. No perché esta generazione non pensa. Sim. Isso aparece nos anos 70 no Brasil, mas os anos 70 no Brasil são simultaneamente os anos da ditadura. Ajá. Então, a censura a toda espécie de obstáculo para as manifestações públicas. Mesmo assim, as mulheres começam a fazer manifestações públicas. Então, o embate, justamente por isso, é um embate do feminismo clássico. Não é um embate identitário, e não é um embate para ter um lugar no sistema. É um embate para combater o sistema. Estamos nos anos 70. Mas puxando sempre a minha perspectiva classista, a revolução comunista e socialista tinha preparado isso nos anos 20. O Rosa Luxemburgo, todas as leis de proteção da mulher na Rússia, na Revolução Russa, já abafado nos anos 30, com o fascismo e volta no pós-guerra. Mas, enfim, coisas de historiador. Bem, temos mais uma questão aqui. A professora Cláudia teve que sair por uns minutos, mas, enfim, vamos dar continuidade. Só vem aqui para você aparecer na telinha. Por favor. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, professor. Muito obrigada. Agradecer também ao professor José Reinaldo, que organizou esse evento aqui. É uma manhã muito profícua para todos nós. Professor, o senhor trouxe essa questão da viuvez, que eu nunca tinha enxergado dessa forma nos filmes. Inclusive, para minha dissertação, a professora Mara tinha indicado o filme Lemon Tree, que conta a história da Salma, uma viúva palestina, que vive na Cisjordânia, e de um dia para o outro, simplesmente se muda para a casa vizinha o ministro da Defesa do Estado de Israel. E ela vive de plantações nos fundos da sua casa, uma plantação de limões, tem diversos limoeiros, ela vive daquilo, e as forças de defesa, de segurança, dizem que as árvores dela são um risco para a segurança do ministro da Defesa, porque terroristas podem se esconder na copa daquelas árvores e planejar algum ataque ao ministro de Estado de Israel. E aí essa mulher, viúva, e é algo muito forte no filme, que sempre que acontece alguma situação que ela se sente muito sozinha, embora ela tenha 2 filhos, a filha mora distante dela, o filho mora nos Estados Unidos, trabalha em um restaurante, sempre que acontece alguma coisa, ela olha para o retrato do marido, que faleceu. Tem um senhor que ajuda ela com as plantações, e um dia chega um soldado, entrega para ela uma carta, ela não lê hebraico, ela vai até um local em que só tem homens. Quando ela entra, ela é a única mulher, todos os homens estavam jogando, dando risada, todos se calam, fica um silêncio na sala, e ela busca uma pessoa para traduzir aquela carta para ela, que diz que os limoeiros dela serão cortados porque trazem um risco para a segurança do ministro do Estado de Israel. E essa mulher diz, não, eu preciso procurar ajuda, e ela vai atrás de um advogado, que entra em juízo, primeiramente no tribunal militar, e depois ela leva até a Suprema Corte de Israel, e indo contra todos as possibilidades dela, né, porque é uma mulher completamente sozinha, em um ambiente muito machista. Ela luta pelo direito dela de ter os limoeiros,
que trazem a subsistência dela, da família. Há décadas a família dela vivia dos limoeiros, e isso me fez refletir, professor, se há espaço para o feminismo nessas sociedades muçulmanas. Porque é uma mulher completamente sozinha, ela não tem interlocutoras mulheres, na verdade aparece uma jornalista com quem ela pode conversar, e há uma situação de sororidade ali entre a esposa do ministro da Defesa, que diz que quando o marido questiona, conta para ela que a vizinha ajuizou uma ação contra ele, porque eles vão cortar os limões, ela diz que ela faria o mesmo na posição dela. E com a palestra do senhor me veio essa questão de, será que há um espaço para o feminismo, para um movimento das mulheres em sociedades muçulmanas, em sociedades onde o homem exerce todos os papéis importantes, né? No te he seguido muy bien, pero hay un cine feminista musulmán, claramente. Claramente. Lo que ocurre es que las sociedades musulmanas, bueno, las hay más avanzadas, más abiertas y menos abiertas, pero el cine musulmán, el cine iraní, por ejemplo, es un cine feminista, claramente, y que puede jugar un papel importante en esas sociedades. El cine afgano, hay un cine afgano feminista, curiosamente, que lo tienen que hacer a espaldas de los talibanes, eso es cierto. La relación, ahí está Juan, que él sabe mucho del Islam, la relación entre cine, feminismo e Islam, existe esa relación entre los tres. Lo que me lleva ahora, porque citabas el caso palestino, ¿era una película palestina? Alemanha, França e Israel, se não me engano. Pero Salma, sí. O diretor é israelense. Israel, França e Alemanha. Isso que é interessante. Não é um filme sionista, bem aberto. Doutora, filme contemporâneo, que eu acho muito interessante, Semente do Fruto Sagrado. No lo vi, sí, pero... Semente do Fruto Sagrado, Sí. que vai associar o autoritarismo do governo à questão da mulher, a família, as filhas, é bem filme muito bom. La película Semente do Fruto más Sagrado. conocida que es Persépolis, pero yo creo que es francesa, pero Sí. Persépolis trata del Sí. caso iraní y de la mujer en el caso iraní. Es curioso que ese cine musulmán sea tan feminista, lo que demuestra que el cine es un instrumento de lucha. Eso está bastante claro. Aunque también, con lo que acaba de pasar en Gaza, no sé cuántos muertos ha habido en Gaza, pero más de 100.000 han sido, ¿no? La discusión en España, y supongo que aquí también, era si aquello era un genocidio o no era un genocidio, ¿no? Los genocidios que se producen en el siglo XX, empezando por el genocidio que los turcos perpetran sobre los armenios. Los armenios, siempre se piensa que si se consigue mostrar lo que está ocurriendo, que eso bastará para detenerlo. Y esta fue la demostración de que no bastó para detenerlo. Es decir, la imagen es poderosa, pero para detener un genocidio no basta la imagen. Y siempre se pensó, en Ruanda también, a principios del 21, eso, que si se pudiera... valdría para detenerlo. No. Sin embargo, el cine sí es mucho más eficaz, normalizando situaciones. Entonces, por ejemplo, que las poblaciones musulmanas vean a mujeres realizando actividades que no suelen realizar, el solo hecho de que las vean es bueno. Eso tiene un efecto transformador, creo yo, ¿no? Interesante. Juan te podrá hablar más del Islam. Muchas gracias.
Mais alguma questão? Bom, eu acho então que podemos suspender por hoje, convidando a todos para amanhã, professor Juan Ferreiro Gualgueira, Liberdade de Expressão, Religião, Ofensas e Limites, no mesmo horário, aqui no mesmo local. Muito obrigado a todos e até amanhã.